Fala pessoal de Biosistemas, tudo bem com vocês? Pessoal, essa semana a gente vai falar sobre mangueiras e conexões hidráulicas e também sobre bombas hidráulicas. Então na quarta-feira eu vou deixar um conteúdo gravado sobre mangueiras e para quinta-feira eu vou deixar um conteúdo gravado sobre bombas hidráulicas, tá? Para vocês. Essa semana não teremos aula online, mas caso queiram falar comigo, podem entrar na minha sala quinta-feira às 2 horas da tarde, que eu vou estar à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida, ok? Então eu espero que aproveitem a aula e ela possa acrescentar a vocês aí nessa jornada, ok? Obrigado, pessoal. Vamos lá, vamos para a aula. Então, pessoal, vamos começar nossa aula aqui falando sobre mangueiras e conexões utilizadas na hidráulica, tá? Então, aqui primeiro diferenças em relação às medições, né? Quando você mede um cano, um tubo, uma mangueira, qual que são as principais diferenças, tá? Então, o tubo você sempre mede pelo diâmetro externo real, ok? O cano, pessoal, você acaba sempre medindo pelo centro dele, né? O diâmetro nominal. Então, você não mede nem externo, nem pelo interno, tá? Você mede aqui em relação ao centro, tá? E a mangueira você acaba medindo pelo diâmetro interno aqui no caso, tudo bem? E assim, quando você tiver oportunidade, pessoal, utilizem canos, tá? Ou se não tubos para fazer a conexão hidráulica de vocês. Se o sistema tiver partes móveis, tá? Então assim, tubo e cano normalmente eles são mais rígidos, tá? Então quando vocês forem fazer a utilização da parte hidráulica, se há partes que não há movimentação, não tem movimentação, tá? Acabem preferindo utilizar canos, tá? Para menor perca de energia. Mas caso haja movimentação, tenha que ter uma certa flexibilidade, aí você acaba fazendo utilização de mangueiras, tá? E aqui, e quais são os objetivos das mangueiras, tá? As mangueiras a gente tem que elas são mais flexíveis, tá? E o objetivo dela é conduzir fluidos, absorve vibrações e compensa ou dá liberdade de movimentos. Então, se você precisa de movimento, se tem vibrações, faça uso das mangueiras. Caso você não tenha esse tipo de situação, só vai realmente transmitir, tá? Faça uso aí de canos que vai perder menor energia, tá? Então, internamente, tá? A parte do tubo interno do cano, tá? Da mangueira, ela tem que ser flexível, tá? E de baixa porosidade, tá? Então, na verdade, a mangueira tem três partes, tá? Ela tem o tubo interno, ela tem o reforço, tá? E ele tem a cobertura. Então, o tubo interno é onde vai estar em contato com o líquido e ele tem que ser flexível de baixa porosidade. Tem que ter compatibilidade também em relação à temperatura com o fluido. O reforço é o que dá a resistência, tá? Da sua mangueira e também qual que vai ser a maior pressão que você pode aplicar depende aqui do reforço da carcaça. E a cobertura capa é a parte que vai proteger o reforço e a carcaça para proteger o tubo interno. Então a cobertura ela vai servir para proteger contra a abrasão abrasões que possam danificar o reforço ou até mesmo de elementos químicos, tá? Que possam vir atingir a sua mangueira aí, tá? Então essa imagem aqui está tentando demonstrar isso, tá? A parte interna da mangueira aqui, tá? Essa parte que você vê mais
você vê trançada, tá? É a parte da carcaça, do reforço. Normalmente a carcaça do reforço ela tem uma malha trançada. Pode ser uma malha de aço, pode ser uma malha de algodão, tá? Textil. E por fora aqui você vê a capa de borracha protegendo toda a mangueira. Tá? E aqui, essa parte de cima, você tem a conexão da mangueira aqui. As mangueiras, na sua construção, elas seguem normas, elas seguem algumas normas. Uma delas é da Sociedade de Engenharia Automotiva, a SAE. E por essa norma, você tem definições, qual que é a pressão dinâmica, estática de trabalho, temperaturas mínimas e máximas, a compatibilidade química, qual que é a resistência ao meio ambiente de trabalho, a ação do ozônio, raios ultravioletas, qual que é a vida útil das mangueiras em condições dinâmicas de trabalho, qual que é o raio mínimo de cobertura, ou seja, quando você for dobrar, qual que é o mínimo. Então, normalmente você não pode dobrar uma mangueira a 90 graus. Você tem um raio mínimo de curvatura que você tem que respeitar para que ela não danifique a malha e também não atrapalhe a passagem do fluxo dentro dela. Aqui tem os principais tipos de mangueiras hidráulicas, tá? Da Parker, é claro. Então, assim, tem as aplicações, ó. Baixa pressão, qual que é o produto que você vai utilizar, qual que é a pressão máxima que pode ser aplicado, tá? Ela mostra qual que é o tipo de reforço. Quando fala trançado textil, é algodão, é nylon. Quando fala que aço, né, é um material, pode ser alumínio, pode ser um aço aí que vai proteger. A cobertura, né, pode ser borracha, pode ser trançado textil, tá? Então aqui a medição, como que você obtém a dimensão dessa mangueira, né? Pelo diâmetro interno real dela, ok? Então cada aplicação, qual que é a norma que está seguindo? No caso que essas três primeiras você vê que é da Parker e não segue a norma SAE, tá? Aqui já segue essas três que está mostrando aqui embaixo já segue. Então, a construção delas, né, para essas pressões, baixa pressão, instalada na sucção, mangueira utilizada na baixa pressão, na sucção, na média pressão, tá? Já segue essas normas. E qual que é os materiais utilizados para reforço, para cobertura dessas mangueiras, tá? Então, ali em cima você vê os códigos dessas mangueiras, tá? Você vê esses códigos e aqui embaixo você vê, conforme a bitola da mangueira, tá? Qual que é a pressão máxima aqui, as pressões máximas de trabalho, tá? Então 250 PSI, aqui está em PSI, tá? E aqui eu acabei não aprofundando, eu acredito que seja em milímetros, tá? A bitola da mangueira em milímetros aí, mas eu acabei não me aprofundando nesse tema, tá? Então, conforme a bitola vai variando, qual que é a pressão máxima que pode ser aplicada para cada uma daquelas mangueiras acima, tudo bem? Essa parte de baixo você tem a determinação do diâmetro interno da mangueira, tá? Relacionado à vazão do seu circuito. Então, você tem aqui um abaco, ok? Esse abaco você tem a vazão em galões por minuto, que vai passar pela sua mangueira, e qual que vai ser a velocidade do fluido em pés por segundo. Então você pega esse abaco e aí você utiliza uma régua. Então, por exemplo, ele deu um exemplo aqui. Então, assim, ó, perceba o seguinte, que a velocidade do fluido
essa velocidade do fluido aqui, ela tem alguns pontos. No 4 é para linhas de sucção, 4 pés por segundo. Se você está na linha de retorno, você vai ter aí 10 metros por segundo, 10 pés por segundo de velocidade máxima. Se você está na linha de pressão, você vai ter 20 pés por segundo. Então, dependendo do ponto que você for instalar a sua mangueira, se é na sucção, se é no retorno ou na pressão, e qual que é a vazão que você vai ter, você vai determinar qual que é a bitola necessária, o diâmetro interno da mangueira aqui em polegadas, tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, ele tinha uma vazão de 16 galões por minuto, e aí ia ser utilizado na linha de pressão. Então pega uma régua, cruzou, aqui deu entre 10 e 12, mas o 12 aqui está relacionado com uma mangueira de bitola de 5/8 de polegada. Então você vai usar uma mangueira com essa bitola no seu sistema, para essa vazão que você necessita. Tudo bem? Eu tentei aplicar essa fórmula, não usei, talvez tenha errado em alguma coisa, mas eu não consegui utilizar ela. Tá? As conexões para mangueiras. Você tem conexões reusáveis, que você pode retirar. Se caso a tua mangueira venha danificar, você pode retirar a sua conexão e utilizar em outra mangueira nova. E você também tem as conexões permanentes. Caso sua mangueira danifique, você tem que jogar todo o conjunto fora. Tá? Então aqui ele te mostra alguns tipos. Né? Você tem que as conexões reusáveis são fixadas às mangueiras por interferência entre a conexão e a mangueira. Então aqui você tem essa parte que vai encaixando por dentro e vai causando uma pressão. Então acaba se encaixando e fica preso a essa mangueira internamente. Você tem reusável do tipo no skive, que é um tipo que é uma capa rosqueável, que ela não fatia a sua mangueira. Você não precisa retirar um pedaço da sua mangueira, tá? Então você vai rosqueando ele por fora, você rosqueia por fora essa parte que é rosqueada, e aí ela vai prendendo na sua mangueira, tá? Você não precisa retirar um pedaço que nem nessa imagem. Aqui no caso Skive, você retira um pedaço da sua mangueira para colocar o conector. Tá? Então eu acredito que no Skive tem mais vantagem porque você não mexe na estrutura da sua mangueira. Então não há perca na capacidade dela em suportar pressões que ela já foi preparada. Tá? E você tem do tipo Skive, que você tem que retirar um pedaço para encaixar aí a sua rosca. Tá? E as mesmas que você tem aqui, essas duas, né? Também por conexões permanentes, tá? Você tem a Skive, também tem a no Skive, né? Só que nesse caso você perde, depois que você rosqueou, não consegue mais tirá-la mais, tá? Você vai perder essa rosca, tudo bem? Você vai perder essa conexão que você está usando. Então aqui ele mostra, tá? Você tem o código aqui da mangueira da Parker e você tem um modelo que pode ser utilizado, né? Reusável e permanente, que pode ser aplicado para essa mangueira. Né? Então você vê que
aqui, por exemplo, nessa de baixa pressão, que segue a norma, aquela norma da Sociedade de Engenharia Automotiva, você tem esse código da Parker, você tem aqui que ele não tem o reusável, você tem somente o permanente. Aí esse modelo aqui já tem, que você usa na sucção, você já tem o reusável com a abraçadeira e você tem também o permanente que você fixa na mangueira, tá? Então aí quais são as conexões da Parker, tá? Para ser utilizadas aí. Então aqui algumas recomendações na aplicação, tá? Se caso você for projetar ou reformar um circuito de condução, tá, de fluidos. Evite ao máximo utilizar conexões e mangueiras. Já tinha comentado com vocês lá em cima. Se for possível, utilize tubos, né, porque ou canos, né, pois a perda de carga em tubo é menor do que em mangueiras. Até mesmo porque as mangueiras acabam sendo flexíveis, elas acabam evitando as vibrações, só que também essas vibrações elas são, na verdade, absorvidas pela sua mangueira. Né? Isso causa uma perca de carga. Então, se você não tem vibrações, utilize tubo. Procure evitar ampliações e reduções bruscas no circuito a fim de evitar aumento da turbulência e de temperatura. Então, distâncias muito longas de mangueiras, né? Ou se não, você tem uma parte longa e você tem depois você coloca uma parte muito curta, não, você tem uma redução brusca, você liga aqui num equipamento, aí de repente só sai uma mangueirinha aqui e já liga outro equipamento. Então evite essas reduções bruscas entre equipamentos, né? Ou se não muito longas, para evitar turbulência, temperatura, tá? Sempre buscar utilizar o mesmo padrão, por quê? Porque facilita a manutenção. Tá? A manutenção acaba sendo facilitada quando você tem um único padrão para ser utilizado dentro da sua indústria. E também diminui a quantidade de componentes. Você vai mantendo um xerifado para dar manutenção. Tá? Evite especificar conjuntos montados de mangueira com 2 terminais, macho fixo de um lado e fêmea macho giratório do outro lado. Tá? E mesmo que aparentemente mais caras, procure especificar mangueiras que atendam aos requisitos do meio ambiente externo de trabalho, evitando acessórios especiais como armaduras de proteção, luva, antiabrasão, entre outros. Ok? Ok, aqui mostra alguns acessórios, frange, kit de frange, tá? Armadura de arame, que vai em torno do cabo, tá? Capa de proteção contra fogo, tá? Então essa capa aqui você acaba colocando sobre a cobertura. Você acaba utilizando isso aqui sobre a cobertura e tem a questão da proteção contra fogo, tá? Esses arames, fitas de aço também é muito comum ser utilizado sobre os cabos, tá? E a intenção é proteção, com a intenção de proteger o cabo aí, ok? Outro tipo de acessório muito utilizado, abraçadeiras, tá? Essas abraçadeiras podem ser utilizadas tanto para colocar os componentes, a capa, por exemplo, ou se não, se você for prender algum tubo, algum lugar assim, você acaba utilizando essas abraçadeiras também, ok?